sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso PodMed Plus. Hoje eu estou aqui para conversar com o Dr. Rodrigo Marcelos, que é neurocirurgião e especialista em dor. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem. Doutor Rodrigo, que é carioca, agora está aqui em terras criciumenses, né? Dando uma trabalhada por aqui, diz que pretende se estabelecer por aqui. Doutor, nos conta um pouquinho da sua trajetória como médico do Rio de Janeiro até chegar em Criciúma. É uma trajetória já de 10 anos, né? Eu sou neurocirurgião desde 2013 e fiz residência, fiz toda a minha formação entre o Rio e São Paulo, residência do Bom Sucesso no Rio de Janeiro, fiz medicina da dor em São Paulo, no HC da USP. Tenho mais outras pós-graduações em neurointensivismo também lá em São Paulo, pelo Sírio-Libanês. E eu vim primeiro para Lages em 2018, a convite de um neurocirurgião, uma pessoa super querida, o Dr. Marcelo Conrad, e hoje eu no início do ano veio um convite para vir para Criciúma, uma cidade maior, com um clima mais parecido com o que eu sempre convivi, e aí o coração bateu pela cidade e eu vim. Que legal. Ainda não pegasse um calor aqui? Já pegou um verãozão? Já peguei alguma coisa. Promete, né? O spoiler desses dias aí já disse que veio, né, doutor? Pois é. Doutor, e da neurocirurgia, foi a tua primeira especialização e depois a dor, é isso? Isso. Eu queria saber como é que essas duas coisas estão relacionadas. A neurocirurgia entrou na minha vida ainda na faculdade, onde eu comecei participando de cirurgias neurológicas nos hospitais de emergência, onde a gente atuava como acadêmico, como interno. E aí, enquanto eu era neurocirurgião, enquanto eu fazia o meu treinamento, eu fui conhecendo a dor, né? Vendo que a satisfação daquelas pessoas, principalmente as dores na coluna, que era onde a gente começava inicialmente o nosso tratamento, como eles ficavam bem, a mudança do comportamento, da autoestima, a melhora, né, do paciente em comparação às outras doenças neurológicas. Então, a dor nasceu daí. Olha só, a dor, o tratamento agora, né? A dor nasceu daí. Doutor, por que a gente sente dor? A dor é um sinal de que tem alguma coisa errada. A ideia de que sentir dor é normal ou que alguém tenha que conviver com uma dor, ela é uma falácia. As pessoas não sentem dor porque é normal. A dor é um alerta. Algo está errado. É um aviso do corpo. E as pessoas falam, né? Não, mas eu já me acostumei, sempre dói minha cabeça, ou sempre dói, não sei, eu já estou acostumada. Tá errado, doutor. Está errado. Sentir dor é um alerta. Existem diversos tipos de dor, alguns tipos de dores são mais difíceis de tratar, mas toda dor é tratável dentro de uma realidade. E aí, falando em dores, qual que é a diferença principal aí entre dor crônica e dor aguda? A principal diferença entre dor crônica e dor aguda, na teoria, é o tempo. Tá? Mas a gente sabe que algumas dores, mesmo na fase aguda, vão cronificar. Mas, na teoria, 2 meses sentindo dor, a gente considera como dor crônica. Certo. 2 meses seguidos ou episódios? Não, 2 meses seguidos. Entendi. Doutor, como que o estresse e fatores emocionais podem afetar essa experiência da dor? A dor é uma experiência sensorial. Então, quando a gente sente dor, esse comando ele vai para o cérebro. Tá? Então, essa teoria de que essa dor está na sua cabeça. Está. A dor está na cabeça. A gente sente a dor porque o cérebro recebe a interpretação de dor e entende onde é, como é, por que é. E isso pode envolver os ciclos emocionais. Tá? Então, existe uma teoria bem marcada de que cada vez que a gente sente dor crônica, que essa dor cronifica, ela se liga a um mecanismo da depressão. E cada vez que a gente está mais para baixo, mais deprimido, mais estressado, maior a sensação de dor. Tanto que o tratamento psicológico é um dos primeiros tratamentos que a gente logo tenta convencer alguns pacientes, muitos são resistentes à questão do tratamento psicológico, para melhora da questão do humor, porque é a primeira coisa que faz com que a dor alivie. E aí a questão é que as pessoas pensam que é sempre a medicação, né?
E aí elas acham que vão tomar uma pílulazinha maravilhosa que vai fazer a diferença de um dia para o outro, porque todo mundo é assim. Isso fica 2, 3 meses, meio ano, anos sofrendo com dor e aí depois quer uma solução mágica de um dia para o outro, né? A medicação é importante, mas o que a gente faz sem remédio às vezes é mais importante. Uhum. E aí falando já nesses tratamentos, a gente pode contar aí, a gente já teve alguma conversa prévia, né? Então esses tratamentos da dor, na verdade, a gente pode falar até de um arsenal terapêutico, né? Porque é multidisciplinar isso, não é, doutor? O tratamento da dor é sempre multidisciplinar, principalmente o da dor crônica. A gente não consegue tratar dor só com remédio, uma dor crônica. É claro, um trauma leve, como bater um braço numa mesa, que você toma um anti-inflamatório, um analgésico, vai passar, é uma coisa. Diferente de alguém que está com uma dor crônica, uma dor de hérnia de disco há meses, ou uma dor pélvica por doença inflamatória pélvica, não adianta só os remédios. Existe tudo que a gente faz sem remédio. Cuidado com a alimentação, cuidado com o humor, atividade física, porque o corpo é um conjunto. Uhum. E se a gente tiver com esse conjunto parado, sem o tratamento do grupo todo, a gente vai desenvolver e manter essa dor intensa. Entendi. Então é importante levar a sério e orquestrar, né? Eu posso dizer assim que você então orquestra praticamente todos os músicos aí. A gente tem o psicólogo, tem o psiquiatra, psicólogo, tem tratamento medicamentoso, tem um tratamento depende fisioterapêutico, tem um tratamento também às vezes cirúrgico, né, doutor? Sim, existem diversas formas de tratar a dor crônica. Em últimos casos, a gente sempre tem mais alguma coisa para fazer de maneira cirúrgica, mas são a maioria das vezes o último caso. Doutora, eu separei aqui um tema aqui, né, que é a crise dos opioides, que é algo que está alarmando muito, né, nos Estados Unidos e é algo que vem acontecendo já há algum tempo. Netflix, inclusive, fez agora um documentário sobre isso chamado Império da Dor e parece que é uma questão bastante séria com tendência de chegar ao Brasil, né? E aí os opioides, para quem não sabe, são remédios para controlar a dor, é isso? Isso, os opioides são medicações muito eficazes em tratar a dor, principalmente as dores mais intensas, né, mais agudas e que necessitam de muitos analgésicos para aliviar. O opioide entra aí como uma ferramenta muito eficaz em tratar a dor. Entendi. E as pessoas. E os remédios, os opioides, eles estão à venda no Brasil também? Sim, com certeza. Existe um temor muito grande, a opioidofobia, né? Porque nos Estados Unidos é um surto, mas é muito diferente no Brasil. A gente não vive um surto de opioide hoje no Brasil, muito pelo contrário. A expectativa da IASP, que é a Associação Internacional de Estudo da Dor, mostra que o Brasil usa um volume aquém de opioide em comparação ao resto do mundo. Então, em relação a esse medo do opioide, que é a morfina, a metadona, o fentanil e tantos outros, ou até o Oxycontin, que é a medicação da série, né? Isso. A gente não tem esse risco no momento de E você acha que não crise tem de opioide. por qual motivo? Porque a população é consciente, faz uso controlado, ou porque a prescrição não é tão alta, ou porque as pessoas não usam isso para diversão? Como é que é? Não, existe um receio dos médicos brasileiros em prescrever opioide. Isso já é cultural no Brasil. Existe um receio por causa da dependência, e isso foi muito observado nos Estados Unidos já há muitos anos, entendeu? Essa opioidofobia ela não começou agora, recente, por causa da série. Você vê que a série é de 1990, 1992, se eu não me engano. Já vem daí, já vem de antes. Então, assim, a gente já tinha um medo do opioide já há muito tempo observando os americanos se tornarem viciados em morfina, em Oxycontin, em fentanil. Então, por causa desse medo, prescreve-se pouco. Doutor, ainda falando em dor, um assunto polêmico que eu vou trazer aqui, vou colocar na mesa, né? Que toda vez que esse tema entra em discussão e aí levanta, né? Tem os defensores, tem aquelas pessoas que são contra, né? O uso do canabidiol no tratamento da dor. O canabidiol no tratamento da dor, ele é eficaz de fato? O canabidiol é eficaz no tratamento de fato, desde que bem indicado. Tá? Não é qualquer dor que você vai indicar um canabidiol. Ele é utilizado já em fases avançadas no tratamento. E nem toda dor vai ter indicação do canabidiol. A literatura médica já consegue contemplar as melhores indicações. Dores neuropáticas, dores oncológicas e, um pouco mais recente, os fibromiálgicos têm se beneficiado muito com o uso do canabidiol composto, né? Não
o canabidiol puro, mas o associado ao THC. Então, existe um bom mercado para o uso dessa medicação, uma boa categoria de pessoas vai poder utilizar ele, mas existe indicação. Certo. E a gente pode dizer que é uma forma segura? É seguro. Essa medicação, ela não causa as alucinações do uso recreativo da planta. Ele não tem o mesmo efeito. Então, um usuário, por exemplo, de droga, de maconha, não dá barato. Não teria o barato usando o canabidiol mesmo na dose alta. Entendido. Tá. E já prescreveste? Prescreves? Já prescrevi canabidiol com o THC de maneira segura, uso controlado e excelente resultado. Ok, muito importante e relevante essa informação também, né, doutor? Doutor, aí eu queria falar agora também, claro, a gente vai falar sobre dor, sempre sobre dor. Estava lendo eu nas minhas pesquisas, antes de chamar aqui para participar com a gente do podcast, sobre a pior dor do mundo. Tem um slide sobre isso aqui também, que é a neuralgia do trigêmeo. Essa é uma condição comum de se encontrar por aí nas pessoas? A neuralgia do trigêmeo não é uma doença comum. Tá? Existe um grande número de pessoas que não têm um diagnóstico. Muitas vezes as pessoas começam com a dor em uma das partes do rosto, seja o primeiro ramo do trigêmeo, o segundo, o V2 ou o V3. Vamos explicar o que é trigêmeo, doutor? Tem até aqui uma imagem. O trigêmeo é o quinto par craniano. Nós temos 12 pares cranianos que regem alguns comandos, principalmente na face. O trigêmeo ele é responsável pela sensibilidade do hemi-rosto, né? É um par de nervos, trigêmeo responsável por um lado. Ele se chama trigêmeo por ter 3 ramos, tá? Um ramo oftálmico, que é o V1, o ramo maxilar, que é o V12, e o ramo mandibular, que é o V3. A maioria das pessoas que tem a neuralgia do trigêmeo tem 2 ramos envolvidos, seja V1, V2, V2, V3. Quando pega o ramo V2, V3, muita gente arranca todos os dentes da boca do lado, imaginando que seja uma dor odontológica. É muito comum o paciente chegar no consultório: doutor, já arranquei 3 dentes e a dor continua insuportável. E é uma dor muito complicada, tanto do ponto de vista da dor, porque é disparada, uma das piores dores que existem, como do ponto de vista social, porque não há nenhuma alteração na face. É uma pessoa com o rosto normal e sentindo uma dor terrível. Então muita gente olha, mas não pode estar doendo isso tudo. Não tem nada no teu rosto, tá tudo normal. Quando na realidade é uma dor incrivelmente insuportável. E o que ocasiona exatamente essa dor? É uma inflamação? É um pinçamento? Não sei se existe essa palavra. Eu estou inventando algo aqui. A grande maioria das pessoas, uma das artérias cerebrais, ela pulsa em cima do nervo a nível do tronco cerebral, lá dentro da cabeça. Então essa artéria pulsa em cima da origem do nervo e sensibiliza ele. Então essa sensibilidade da artéria pulsando em cima do nervo, porque o nervo é bem delicado, é quase uma gelatina. Ela, por sensibilizar o nervo, ela acaba criando uma sensação de dor. E essa dor vai aumentando conforme o tempo passa. A grande maioria dos pacientes se beneficia com o uso de algumas medicações, a gente acaba conseguindo desensibilizar esse nervo só com a medicação com uso prolongado, pelo no mínimo 6 meses. Mas algumas pessoas acabam precisando de procedimentos mais invasivos que são muito eficazes também. Tá. E doutora, tal da dor no ciático, que é tão comum, né, a gente ouvir por aí, me dói o ciático, às vezes a pessoa tem um problema renal, ela tá falando que me dói o ciático, qualquer dor na lombar é o ciático, as pessoas atribuem tudo ao ciático, Como é a dor do ciático? E ela realmente acomete tanta gente assim? A dor do ciático ela está relacionada ao nervo ciático, é o maior nervo que a gente tem no corpo. E ele faz parte de um conjunto de nervos que saem da coluna lombar. Então, quando a gente fala que a gente tem dor no ciático e aponta para uma dor nas costas, não é dor ciática. A dor ciática obrigatoriamente desce pela perna. Tá. Então, quando a gente tem uma dor na perna que queima ou dá choque, que vai até lá embaixo, saindo geralmente de trás do bumbum ou do lado da coxa, vai até lá embaixo o calcanhar, às vezes o pé fica dormente, essa dor é a ciatalgia. Entendi. Qual é o tratamento, então, da ciatalgia, que eu aprendi um termo novo agora? A ciatalgia ou a dor ciática vai depender da causa, né? Porque esse é um sintoma. Então, causas de ciatalgia, hérnias de disco, degenerações da coluna lombar,
infecções virais, como o próprio herpes, alterações do trajeto do nervo, como a síndrome do piriforme, em que o músculo passa por cima do nervo e quando ele contratura, aperta o nervo e a gente acha que é hérnia de disco. E aí, quando faz a ressonância, não tem nada. Entendi. Então, existem causas para ciatalgia. A maioria a gente pode fazer uso de algumas medicações para deixar o nervo bobo, vamos dizer assim, mas o importante é tratar a causa. Entendi. E aí, doutor, falaste aí em hérnia de disco, né? Uma vez eu ouvi falando que quem não teve ainda vai ter. Ninguém escapa de ter hérnia de disco na vida? Não, a gente tem um super diagnóstico de hérnia de disco. Não escapa ou não procede essa informação? Não procede a informação. A gente tem um super diagnóstico de hérnia de disco. Muita gente olha para os exames e vê em pequenas degenerações do disco, pequenas protusões e acham que aquilo é uma hérnia. E não é. Pequenas alterações fazem parte do envelhecimento. A coluna envelhece junto da gente. Então, pequenas alterações do disco que degeneram ele não são hérnias, são pequenas protusões. Entendi. E aí não é tratamento cirúrgico? Não, a maioria não é. A gente tem uma perspectiva de que a cada 100 pessoas, 80% tenham dores na lombar, 80% não tenham nenhum problema na coluna, que eu digo, o tendão, a coluna vertebral, os ossos, os discos. É um problema muscular, às vezes até uma alteração na pele, tá? Como um herpes ou uma pequena ferida. Aí desses 20% que sobram, que realmente tem alguma degeneração da coluna, do disco intervertebral, só 2 pessoas são cirúrgicas. Então a gente tem uma super indicação e um super diagnóstico de doenças da coluna que na realidade não... São alterações pertinentes à idade ali E que ter uma vida ativa saudável seria mais do que suficiente. Entendi. Ô, doutor, já que a gente está falando de coluna também, hérnia de disco, uma coisa que as pessoas, é claro que talvez para ti isso não faça sentido, mas eu vejo que as pessoas confundem um pouco as coisas e elas ficam até surpresas quando ficam sabendo que o neurocirurgião opera a coluna, né? As pessoas tendem a achar que a coluna é só para ortopedistas, quando na verdade não é. Né, doutor? Então vamos falar da atuação do neurocirurgião cabeça e coluna? Isso, o neurocirurgião faz o tratamento em cirurgia da coluna os 5 anos de residência médica. Nós lidamos com as cirurgias da coluna, sejam as degenerativas, como as hérnias de disco, como os tumores vertebrais, os tumores medulares. Nós lidamos os 5 anos da residência. Existem excelentes ortopedistas cirurgiões de coluna, excelentes. Mas os ortopedistas, eles fazem 3 anos de cirurgia ortopédica e se eles quiserem fazer o treinamento em coluna, eles fazem um R4 para especificamente cirurgia da coluna. Existem alguns serviços que já têm o serviço de coluna, mas são poucos. A maioria dos ortopedistas realmente faz o treinamento ortopédico em coluna à parte. Doutor, e para prevenir a dor? O que uma pessoa pode fazer na vida para não sentir dor? Os hábitos de vida, né? Toda a questão, como toda doença, para ser prevenida, a gente precisa de hábitos de vida saudáveis, né? Atividade física diária, não precisa ser uma atividade extenuante, 30, 40 minutos de caminhada para começar. Atividade de força é importante estar associada a essas atividades de resistência. Então, ir para a academia também é importante, não só as caminhadas, em todas as idades, não existe uma restrição à idade para esse Tem que fortalecer a musculatura. Tem que fortalecer. Mas eu tenho um problema no coração. Vá no seu médico, converse com ele, para que você comece a atividade física, tanto de resistência quanto a de força. É importante fazer os alongamentos para evitar as distensões, os estirões de músculo, as contraturas. É importante cuidar da alimentação. Não digo eu sempre falo para os pacientes no consultório, olha, eu vou te encaminhar um nutricionista, você está em forma, mas o objetivo é que você tenha uma alimentação saudável, faça uma reeducação alimentar, para que você saiba o que comer. Mas no fim de semana vai ter um churrasco, vai ter aquela cerveja, tem restrição alimentar, vai lá, não tem problema. Mas durante a sua rotina, se mantenha de maneira saudável, se alimente de maneira saudável, né? Para que a gente tem um corpo funcionando bem, um intestino funcionando bem. E esse intestino funcionando bem... Tem um slide aqui, doutor. Era a próxima pergunta. Era isso que eu queria te perguntar.
Para a gente que trata a dor, o intestino funcionando bem, dentre outros benefícios, ele vai produzir serotonina. A serotonina é o famoso hormônio da felicidade. 90% dele é produzido no intestino. Então, quando a gente começa a tratar bem o intestino, depois de 30 dias, ele volta a produzir serotonina. E aí, muitas vezes... ele chega a parar de produzir em algum... Para ou reduz bastante. Então, ele volta a produzir de maneira eficaz. Então, quando o paciente volta a se alimentar de maneira saudável, que ele volta a produzir essa serotonina, os recaptadores de serotonina, eles passam a funcionar de maneira eficaz. O remédio passa a funcionar, porque muitas vezes o paciente vai tomando aquela fluoxetina, vai tomando duloxetina, e continua deprimido, mas porque não se alimenta direito, o intestino não funciona direito. Então, quando a gente melhora a alimentação, a medicação funciona. E aí melhora o humor. E para a gente que trata a dor, quanto melhor o humor, menor a sensação de dor. E aí, essa serotonina ela é produzida no intestino, então? No intestino. E como vai parar no cérebro? Pelo sangue. Olha só. E aí tá essa questão de inflamação, de dietas inflamatórias, isso tudo tá certo, tá relacionado mesmo, então, a serotonina, ao funcionamento. Então, é correto dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro, como dizem tanto por aí? Sim, é importante a gente dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro, não só pela questão da dor, mas por toda a questão de funcionamento do corpo, inclusive a própria homeostase cerebral. Doutor, que palavra difícil. O que seria isso? O funcionamento correto do cérebro. Melhor! E, doutor, quais são as perspectivas para o tratamento da dor num futuro? Existe muita novidade chegando por aí? Como são as pesquisas nesse campo? Existe bastante coisa que a gente pesquisa para tratar a dor, principalmente a dor crônica, né? O tratamento multidisciplinar continua sendo a base do nosso tratamento, né? Os hábitos de vida saudáveis, atividade física, controle da dieta, controle do humor, continua sendo a parte mais importante. Continua sendo, inclusive, o que eu falo que é o próprio tratamento da dor. Existem novas medicações, como o canabidiol, com o THC, que vem crescendo em uso, em indicações, em bons resultados. Claro, sempre com cuidados que a gente tem que ter com relação ao uso de algumas medicações. O próprio uso dos opioides continua sendo quando bem indicado, principalmente nas dores oncológicas, mas não só... Isso é outro tema importante que a gente poderia abordar, né? Mas não só nas dores oncológicas, nas dores não oncológicas também existe uma boa indicação do uso dos opioides, e em casos mais selecionados, as terapias cirúrgicas, principalmente as terapias implantáveis, os estimuladores medulares, para as dores crônicas de coluna, daqueles pacientes que não melhoraram depois das cirurgias de coluna, como as hérnias, as artrodeses, o uso de bombas de medicação, como as bombas de morfina, para pacientes oncológicos ou com dores crônicas intratáveis, como os da poliartrite nodosa. Enfim, existe uma gama de tratamentos realmente bem importante aí. O que não pode é a pessoa se conformar com a dor. Esse é o primeiro passo. Então, doutor, eu posso dizer que tu estás apto a tratar qualquer tipo de dor? Porque a gente falou aqui sobre tantos tipos de dores, né? A gente passou pela fibromialgia, a gente passou pela dor de cabeça, a dor da hérnia de disco, as dores do câncer, do tratamento oncológico. Então, eu queria saber, estás apto para tratar qualquer tipo de dor, doutor? Eu posso dizer que eu estou apto a tratar todas as dores crônicas. Claro, cada caso é um caso, muitas vezes a gente trabalha em conjunto com os outros médicos especialistas, com os ortopedistas, os reumatologistas, os neurologistas, porque nós precisamos chegar a um consenso do que está havendo e ver quais são as melhores opções. Uma paciente com dor no joelho crônica, que já fez infiltração, bloqueio e que não melhorou e que tem uma indicação de prótese de joelho, por exemplo, muitas vezes a gente faz a questão crônica da dor para o alívio, mas o tratamento definitivo é a prótese, né? Então, alguns tratamentos ainda são necessários que a gente faça um tratamento em conjunto com os outros médicos. Mas existe muita coisa que a gente faz realmente só o médico da dor. Então é isso aí, pessoal. A mensagem que fica é: não achem normal sentir dor. Vamos buscar tratamento, porque dor, enfim, é perda de qualidade de vida, né, doutor? Então tem que buscar aí a melhor forma de atenuar essa dor, ou então tratar, né, se possível, para que a pessoa tenha uma condição de vida melhor,
né, aí para os seus dias. Então tá, doutor, muito obrigada pela sua participação. A mensagem que fica, então, gente, não se acostumem com a dor. Dor não é normal, dor tem tratamento, se não total, pelo menos para amenizar isso e buscar sempre a melhor qualidade de vida. Viver uma vida sem dor. Uma vida sem dor, e aí os hábitos saudáveis e aquela mensagem, né, doutor? Isso. Quem quiser seguir o Dr. Rodrigo nas redes sociais, no Instagram ele é @rodrigom.neurocirurgião. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado.